Quer montar uma bicicleta gravel de baixo custo com um quadro barato de bicicleta gravel? Vou te mostrar aqui então tudo o que você precisa saber sobre o quadro de gravel bike da Show Bikes e também vou te dizer se ele vale ou não a pena. Acompanhe nesse vídeo que eu tenho todos os detalhes que você precisa. Vamos lá! Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Thiago e seja muito bem-vindo ao canal Pedaleiro Brasileiro. Se você está procurando um quadro de bicicleta gravel, provavelmente nas suas pesquisas, seja no Mercado Livre ou em alguns nos outros motores de buscas como o Google, você provavelmente esbarrou num quadro da Show Bikes. A Show Bikes é uma marca que não é tão conhecida assim, mas ela tem ganhado uma expressividade interessante justamente por causa do quadro da gravel bike dela. O quadro da Show, ele tem uma opção muito interessante, porque é um quadro de entrada, é um dos mais baratos. Se você for pesquisar ali, quadro bicicleta gravel, por exemplo, ele com certeza vai estar na tua lista, porque além das peças estarem escassas, é um quadro que tem um custo-benefício muito interessante. Agora, ele vale mesmo a pena? Quais são as características dele? Então a gente vai esmiuçar bem esse quadro para vocês entenderem as características, o que ele tem, o que não tem, o que é bom, o que talvez não seja tão bom assim, para colocar na balança e ver se ele compensa realmente pelo preço dele e pelo benefício. Eu vou começar então dando as características dele, para todos os detalhes de como que ele é construído, um pouco da geometria, e os detalhes eu vou falando enquanto eu vou apresentando o quadro, que daí eu já vou colocando um ponto de vista aqui e ali. Então fica até o final que vai ter um desfecho bem bacana ali sobre o comportamento desse quadro. Rapidamente, antes de começar, te convido, caso não seja inscrito ainda, a clicar no botão de se inscrever. Você é muito bem-vindo aqui na nossa comunidade, a gente adora gravel bike. Se você está entrando nesse mundo ou também gosta, com certeza é um canal para você. A gente fala de bicicleta no geral, mas tem um apreço muito grande pela gravel bike, então te convido a se inscrever, deixar o sininho ativado e também deixar o like nesse vídeo, porque é muito rápido, muito simples e me ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá pro vídeo então. Falando um pouco sobre compatibilidade dos pneus, ela é desenhada para receber pneus Aro 700. Aro 700, para quem não está muito familiarizado, é o mesmo tamanho do Aro 29, né? Geralmente ela recebe pneus mais finos quando você fala 700, mas enfim, ela também pode comportar pneus até 42 milímetros de largura. Dizem alguns inscritos que ela recebe até 45, mas aí já fica bem mais perto do limite. Então 42 é o recomendado pela fabricante. Aqui um ponto interessante, que vários quadros que eu já conheço e já testei não tem essa gama, né, de pneus mais largos como o 42, aceita ali um 38, um 40 no talo, né? Um 42 já é um plus, né? Uma coisa que ela recebe a mais do que os outros ainda. Outra opção, caso você queira colocar um pneu mais largo ainda, é colocar pneus 27,5, né? O 650B, que aí você coloca pneus até de mountain bike, se duvidar. Tem que medir ali, mas eu já usei pneus 27,5, 2.1 na minha gravel antiga, então isso funciona super bem caso você queira um pneu mais largo. O quadro dela tem furação para suporte para duas caramanholas, duas garrafinhas, então se você consome muita água, vai longe, é uma opção, ou se você faz como eu, que a segunda garrafa é uma garrafa de ferramentas, também é muito útil, então ela tem esses dois suportes. Outra coisa que ela tem de característica é o freio. A montagem dos freios dela, freio a disco, é a montagem no padrão internacional, é o IS. E para quem não está muito familiarizado, esse padrão IS é aquele que você precisa de um adaptador nas pinças e vai uma furação lateral, ela não é direto no quadro, para baixo e sim lateral. Também funciona super bem, mas é outro padrão comparado a muitas mountain bikes que tem por aí no mercado. Tá? Geralmente quando você compra os freios, ele já vem com esse adaptador. Caso não, também é super simples de achar. Ela é preparada para receber os canotes de selim na medida 27,2 milímetros. O movimento central que ela recebe é o padrão BSA, que é o padrão que tem na maioria dos quadros aí, que é aquele da Shimano, do Hollowtech, de outros eixos, que é com rosca. Então é um modelo bem tranquilo de ser encontrado. O movimento de direção é semi-integrado, com 44 milímetros, e a espiga é reta, não é cônica. O cabeamento no quadro ele fica externo, né? Ele passa ali por esses suportes onde vão fixados os cabos, vão presos ali. O eixo das rodas é o blocante normal, 9 milímetros, aquele mais fininho que chega e
aperta no blocante ali, ou o parafuso que você quiser deixar ela fixa. Então não é eixo passante, é um blocante 9mm. Esse quadro suporta cubos dianteiros de 100mm e o traseiro 135, então não é o padrão Boost, é o padrão comum. Peso do quadro e garfo, 2,505 kg. Estamos falando do tamanho P aqui, que é o mais comum, vocês já vão entender o porquê. Então, falando um pouco desse peso, é um peso bacana. E se a gente comparar com outro quadro, por exemplo, esse meu da Audax, já não é tão de entrada assim quanto o quadro da Show, né? Mas não tem muita diferença de peso, são 100 gramas de diferença de um para o outro e, sinceramente, não faz tanta diferença assim, principalmente se você for comparar com o preço deles. O quadro também, ele tem 1 ano de garantia pela fábrica e ele tem algumas cores para você escolher: preto, prata, branco, azul, vermelho, uma cor muito bonita que é um verde bem chamativo, laranja. Falando então um pouco sobre os tamanhos que tem o quadro, ele tem 4 tamanhos, o P, M, G e GG. E aí é uma numeração um pouco diferente do que a gente está acostumado com mountain bike e com a Speed. Não sigam o mesmo padrão, pode ser que você compre o quadro errado. Então eu, por exemplo, na Speed, uso o tamanho 52. 52 do Down Tube dá mais ou menos, no geral, ali uns 54 de Top Tube, uma diferença de uns 2 centímetros. E para gravel não funciona assim. Uma bike 52 de Down Tube, ela vai ter um alcance ali de uns 56. Então, por exemplo, se eu pegar a mesma numeração da Speed para mim, o quadro vai ficar enorme. Então eu não posso pegar um quadro 52, eu tenho que pegar um 50 ou menor. Então, entendido isso, vamos lá. O P, ele é para pessoas entre 1,60 m e 1,69 m. O M, entre 1,70 m e 1,77. Então eu, se fosse escolher, ficaria bem numa transição ali entre o P e um M pela minha altura. Eu compraria o P porque é muito mais fácil eu controlar ali no tamanho da mesa do avanço do que depois ter que mexer no quadro. Então seria a minha opção, que foi a minha opção na Audax, por exemplo. O quadro G de 1,78 a 1,85 e o GG de 1,86 a 1,94. O valor dela, e aí tem no Mercado Livre, tem no próprio site da Show Bikes, e que eu vou deixar até na descrição aqui, o link da Show Bikes e o Mercado Livre, aí você procura lá, tem vários anúncios, mas o valor dela fica ali mais ou menos em R$1.000 com o garfo. Então quadro mais garfo ali uns R$1.000. No site da Show Bikes, quadro mais garfo dá ali uns 890, mas eu acho que tem um frete. Então vai sair ali um elas por elas, não vai fazer muita diferença. E agora vamos ao veredito. Vale ou não a pena esse quadro? Primeiro, é minha opinião, né? Alguém pode divergir um pouco dela, mas no que eu conheço de gravel bike, de bike, de aplicação em geral, eu falo que é um quadro de entrada, mas é um quadro bom. Vale sim a pena, uma geometria interessante, né? Ele tem uma desenvoltura legal, é bacana. O peso dele também é muito interessante, como eu falei. O quadro da minha Audax tem só 100 gramas a menos. Ele é compatível com a maioria dos componentes comuns que a gente tem. Então o freio, por exemplo, não precisa ser nada de muito diferente, vai casar ali. As pinças de freio da maioria dos freios mecânicos que tem por aí, até mesmo hidráulico, se você for colocar um hidráulico nela, só que daí já fica um pouco mais caro, né? Sai da proposta de ser uma bike de entrada. Mas enfim, é um freio comum que tem, por exemplo, nas mountain bikes. Então vai ser simples, vai ser fácil e você vai ter muitas opções para escolher um freio, desde um mais caro, como um Shimano, por exemplo, algum outro, até os mais de entrada, os Absolute e outros. Então é uma opção interessante também por causa disso. O central dela também é um central comum de ser encontrado, porque tem ponta quadrada, tem vários modelos, Octalink, Holotech, vários que vão dar certo aí nesse central. Também tem a caixa de direção, que é mais simples, não é cônica, então 44mm, que é comum de achar. São componentes que você vai encontrar com facilidade e com variedade no mercado. Você tem várias opções para escolher o que melhor cabe no teu bolso ou o que melhor se adapta ao objetivo que você está montando, a tua gravel. Falando um pouco então dos pontos contra dela, que para mim são pouquíssimos pontos, e nem são tão contra assim, são leves
comparado ao custo-benefício que ela tem. O primeiro deles nem é um ponto contra, assim, mas é só um detalhe, que o cabeamento é externo. Muitos quadros hoje estão vindo com cabeamento interno, então é uma coisa que é simples, mas não desabona ela. E agora o ponto que para mim é o que mais joga contra nesse quadro é que ela não possui furação para bagageiro. Faz muita diferença. Eu, quando fui procurar meu quadro, eu falei, eu uso o bagageiro diariamente. Então eu uso a bicicleta para fazer meus corres na cidade, não só fora de estrada, enfim. Então eu uso ela no dia a dia e ali eu coloco meus alforjes, carrego meu filho para ir para a escola, muita coisa, que põe uma cadeirinha, né? Muita coisa eu faço e eu uso o bagageiro. Então aí eu teria que adaptar um bagageiro no quadro. Eu prefiro muito mais um quadro que tenha furação. E mesmo que você vá usar ela para outras coisas, por exemplo, uma cicloviagem, é interessante o bagageiro. Eu acho extremamente importante que tenha as furações e esse quadro não tem. É o que mais pesa para mim na hora de decidir entre esse quadro ou um outro, por exemplo. Mas me tira uma dúvida, esse quadro é uma opção para você? Você já está pensando em comprar ele ou já pensou nisso? Comenta aqui embaixo. E ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu não falei sobre ele você gostaria de saber? Pergunta aqui que com certeza eu vou ter o prazer de te responder. E também não esquece aquele joinha, aquele like que nos ajuda pra caramba, pra você não custa nada, é um clique no mouse e um toque na tela e pra mim faz uma diferença enorme, me ajuda pra caramba. Vocês dão esse reconhecimento e pra mim é muito satisfatório ver que vocês estão gostando do meu conteúdo. Também não se esquece, se inscreve lá nas nossas redes sociais, @pedaleiro.brasileiro e é lógico, cogita aqui se inscrever, deixa o sininho ativado. Se você gosta desse mundo da gravel, pode ter certeza que aqui a gente também ama esse assunto, gosta da bicicleta em geral, mas aquela pitadinha, aquele quê da gravel tá presente no canal. E a gente está sempre trazendo os vídeos para que você tenha cada vez mais informação sobre esse assunto. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de vocês, um grande abraço, valeu e tchau!